Comissão de Assuntos Municipais discute fortalecimento do turismo no interior do estado. Lesões por esforço repetitivo vêm aumentando entre os trabalhadores. No Giro de Notícias, consumidores vão ter que pesquisar se quiserem gastar menos com os produtos da Páscoa deste ano. E plenária aprova projeto que impede que instituições públicas afastem mães em situação de vulnerabilidade social ou econômica de seus filhos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Assuntos Municipais recebeu representantes de cidades da região serrana e do Centro-Sul Fluminense para debater ações de fortalecimento do turismo ecológico e rural. O principal objetivo é que, através do diálogo entre representantes dos municípios e o Parlamento Fluminense, sejam elaboradas políticas públicas voltadas para as cidades do interior do estado, valorizando a comunidade local, fomentando a economia e, indiretamente, contribuindo para o desenvolvimento de outras áreas da sociedade. São destaques as cidades que fazem parte do circuito Caminhos do Café, Caminhos Coloniais, Caminhos da Serra e Circuito de Quilombos. A cidade imperial de Petrópolis, por exemplo, é a capital estadual de produtos orgânicos, responsável por cerca de 13% da produção de todo o estado, e também a capital estadual da conservação, com 22 unidades. Areal é a capital da uva e possui diversas vinícolas na região, enquanto Friburgo é a capital da moda íntima. Para os vereadores Zé Pedro, da cidade de Bom Jardim, e Samuel Sanseverino, do município de Areal, debater as atividades realizadas nos municípios, expor a necessidade e a vocação de cada cidade é fundamental para o desenvolvimento da região. Eu entendo que essa parte do turismo é um ponto que o governador tem que olhar com carinho, não só a parte do turismo, a parte da agricultura, que foi discutida aqui. Eu também discuti aqui a parte de defesa civil, que é a área que eu fui coordenador há muito tempo, antes de me tornar vereador. Então me honra muito estar aqui reunido hoje nessa casa e eu acredito que com as pautas que foram discutidas, o deputado vai ter uma base para encaminhar o governador e cobrar melhorias e principalmente investimentos na região serrana e também no estado do Rio de Janeiro de modo geral. O turismo é uma cadeia produtiva. Atrás do turismo vem toda uma produção, todo um recurso que é de fora. Então você investindo no turismo, você traz um dinheiro novo, que vai ser investido nessa população, tanto na educação, na saúde, em outras áreas. Então o turismo talvez é um investimento que você gaste menos, que você invista menos e você tem um grande retorno. Isso é muito importante. São 11 cidades da região Centro-Sul Fluminense e 16 da região serrana do estado. Foram discutidos temas relacionados à criação de uma política pública estadual de fomento ao turismo, investimentos em infraestrutura nas cidades, destacando a acessibilidade, sinalização e conectividade, e ações intersetoriais, envolvendo educação, cultura, meio ambiente e agricultura familiar. Uma das iniciativas, segundo o deputado Yuri Moura, que presidiu a audiência, é um projeto de lei que já está tramitando no parlamento que busca divulgar o turismo no interior. Nós temos um projeto de lei de minha autoria que pede cotas de publicidade no que o governo do estado for divulgar em portos, aeroportos e também terminais rodoviários. A gente quer 30% para as cidades do interior, de qualquer campanha do governo do estado relativa a turismo. Por isso, você chega no Galeão, por exemplo, que é onde estão ali os voos internacionais, você vê muito dos atrativos da cidade do Rio, que é linda, que é maravilhosa, que a gente ama. Mas o Rio está muito perto da nossa região, né? A cidade mais longe aqui fica a menos de 2 horas das cidades que participaram. Então a gente tem essa possibilidade de trazer para a agricultura familiar, para a agroecologia, de trazer para o setor cervejeiro, produção de vinho, de trazer para os passeios, para o turismo de aventura, enfim, para tudo que o turismo rural e ecológico traz. Durante as apresentações dos representantes municipais e da sociedade civil, foram expostas algumas dificuldades que as cidades enfrentam. Faltam leis mais rígidas no combate ao desmatamento, mais rigor nas fiscalizações de obras em áreas naturais, a melhoria dos acessos a essas cidades e projetos que beneficiem a comunidade local. O deputado Yuri Moura destacou que foram mais de 30 pontos abordados e que vão ser analisados junto aos membros da comissão para dar seguimento a essas demandas e respostas para a população da região serrana
e Centro-Sul Fluminense. Essa audiência pública foi um primeiro passo para a gente poder consolidar uma rede com todos esses atores e representações que tiveram aqui e não só atendendo as demandas de cada um e cada uma, de cada município também, mas pensar um planejamento mais efetivo e estratégico para potencializar o que está sendo feito. Tem questões de infraestrutura como energia, estradas, tem questões de publicidade, porque o turismo do estado do Rio ainda é muito voltado para a capital, o interior fica um pouco de fora, e articulação, que é o que o parlamento pode fazer além de legislar e fiscalizar. As lesões por esforços repetitivos vêm afetando um número cada vez maior de trabalhadores. Mas o que os especialistas indicam para evitar o problema? De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, em um espaço de 9 anos foram mais de 67.500 casos notificados de lesões por esforço repetitivo. A síndrome afeta músculos, tendões e nervos devido ao esforço contínuo e à sobrecarga de determinadas partes do corpo, causando dor, inflamação e até dificuldades do movimento. Manter uma postura adequada durante a execução da atividade e executar pequenas pausas durante a jornada e exercícios de fortalecimento. Os tratamentos convencionais mais conhecidos e eficazes incluem o uso de medicamentos, o repouso, a fisioterapia e, nos casos mais severos, é necessário a intervenção cirúrgica. A boa notícia que temos nesse cenário é que hoje, através de tecnologias modernas e com o uso da inteligência artificial, nós conseguimos identificar o início ainda da evolução desse processo inflamatório. E com isso nós conseguimos, com o uso de um laser, por exemplo, intervir na evolução dessa patologia, gerando uma ação anti-inflamatória, regenerando esse tecido lesado e promovendo uma analgesia potente, tratando a dor desse colaborador, impedindo com que isso evolua para o afastamento dele, uma limitação de movimento e promovendo maior qualidade de vida. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. O período da Quaresma e da preparação para a Páscoa é marcado por tradições quase insubstituíveis, como, por exemplo, ovos de chocolate, caixas de bombons, bacalhau e a reunião em família. Mas este ano, os consumidores vão precisar de uma dose extra de paciência para bater perna e pesquisar. A Associação de Supermercados do Estado do Rio recomenda que os consumidores façam uma pesquisa prévia, fazendo substituições inteligentes e, se necessário, o uso consciente do parcelamento para garantir a economia do lar, já que a alta dos alimentos foi fortemente impactada por questões climáticas, geopolíticas e pelo dólar. Entre as sugestões, substituir os tradicionais ovos de Páscoa por barras e bombons, além da escolha de peixes como corvina ou tilápia no lugar do bacalhau. O Laboratório de Pesquisa e Intervenção em Neuropsicologia do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio busca pessoas com problemas de memória, concentração e raciocínio depois de diagnosticadas com Covid-19 e que tenham interesse em participar de uma pesquisa. O objetivo é investigar o funcionamento cognitivo desses indivíduos e obter mais dados científicos sobre o tema. Podem participar adultos com idade entre 18 e 59 anos, que possuam comprovante de infecção pelo coronavírus no último ano e que apresentem queixas de esquecimento, confusão mental, desatenção ou perda de raciocínio após a contaminação. Os aprovados receberão uma avaliação neuropsicológica gratuita e, posteriormente, receberão orientações sobre os cuidados com a saúde mental. Nesse primeiro momento, são oferecidas 100 vagas, com possibilidade de ampliação. As inscrições ficam abertas até agosto. Para mais informações, os interessados podem visitar o Instagram do laboratório, @lapnuerj, ou entrar em contato pelo WhatsApp 21 96 835 3795. Depois de 4 temporadas de sucesso, o espetáculo de dança Iemeçã está em apresentações até esta quinta em escolas municipais de Olaria, Ramos e Penha, na Zona Norte, para o público da educação de jovens e adultos, o EJA. A peça é inspirada na cultura iorubá e mescla poesia, música e audiovisual, valorizando a potência das mulheres negras. O objetivo é ampliar o debate entre arte e educação, reforçando o ensino da história e cultura afro-brasileira. O EJA tem hoje o maior número de queda de matrículas e evasão escolar. O fio destes estudantes é cada vez mais jovem, de trabalhadores informais e de mulheres negras chefes de família. Os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Carlos Mink,
que garante às mulheres em condições de vulnerabilidade social o direito a exercerem a maternidade com autonomia, não sendo submetidas à violência institucional motivada pelo seu estado de saúde, uso de drogas, condição étnico-racial ou econômica. O texto veta as decisões arbitrárias de afastamento de mães e crianças sem o devido acompanhamento por equipes das unidades básicas de saúde, consultórios de rua e centros de atenção psicossocial. A exceção é para casos em que a criança for submetida a maus tratos e negligência comprovada. O processo de adoção deve ocorrer apenas quando estiverem esgotados os recursos para manter a criança com a família natural ou extensiva. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Há um outro ponto que esse projeto trata, que são mulheres de rua, que às vezes tem problema de drogas, tem um filho, aí chega o Estado, pega o filho e fala, em uma semana está na lista de adoção. Espera aí, por que não perguntar se ela tem alguma irmã que pode adotar a criança? Por que não a defensoria acompanhar? Então, não é que não haja adoção, mas tem que seguir vários passos. Então vamos apostar nisso. Você tem mãe, tem irmã, respeita as mulheres. Então vamos respeitar o amplo direito a uma maternidade controlada, respeitada, humanizada, civilizatória. Já o deputado Átila Nunes pede a criação de um programa de oportunidade e direitos voltado a grupos socialmente vulneráveis. O objetivo é combater a discriminação e incentivar a igualdade racial, a diversidade e a solidariedade. O programa, também chamado de POD, deve garantir a geração de oportunidades, a inserção social, familiar, comunitária, educacional, profissional, cultural, esportiva e de lazer. O texto recebeu 3 emendas e retorna para análise das comissões. Também pode ser criado no Estado o programa Pontos de Inovação Sustentável. O objetivo é estimular iniciativas de inovação e sustentabilidade nas comunidades mais carentes do Estado, aliadas a experiências e práticas já existentes que possam ser replicadas nessas regiões. O programa vai distribuir bolsas mensais para projetos que tratem de ações inovadoras voltadas para a sustentabilidade. O projeto assinado pela deputada Dani Balbi foi aprovado em segunda discussão e depende agora da assinatura do governador para virar lei. O nosso projeto tem o objetivo, portanto, de mapear os pontos de inovação sustentável, ou seja, observar quais são os mecanismos que estão em pleno funcionamento em todo o território do Rio de Janeiro e institucionalizá-los como parceiros da administração pública no sentido do combate a efeitos das mudanças climáticas, efeitos da poluição e da agressão ao meio ambiente continuado e da ocupação irregular e da própria topografia e da disposição geográfica do Estado do Rio de Janeiro, das suas particularidades. E aí ganha todo mundo, né? Ganham essas comunidades, ganham essas pessoas que estão em vulnerabilidade, ganha o Estado do Rio de Janeiro, a sua população como um todo. E o Detran pode passar a oferecer a opção de envio domiciliar de documentos expedidos pelo órgão, como a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira de Identidade. É o que determina a proposta do deputado Vinícius Cozzolino, analisada em segunda discussão. O envio domiciliar vai ser opcional e o pagamento pelo serviço deve ser feito diretamente ao Detran. O projeto segue agora para a sanção ou veto do governador. A importância é oferecer mais uma opção ao cidadão fluminense, que vai poder ter mais acessibilidade, menos fila, porque vai diminuir a distância. É importante dizer que o serviço físico presencial nos postos do Detran, ele vai continuar acontecendo de forma física, de forma presencial, mas a opção vai poder ser escolhida via internet. Então é um serviço que só vem a somar
com a população do estado do Rio de Janeiro. Também foi analisado o projeto apresentado pela deputada Zeidan, que regulamenta medidas para facilitar o processo de compra e venda de veículos automotores aqui no estado do Rio de Janeiro. Segundo o texto, o Detran vai ter que disponibilizar um meio digital, seja através de site ou aplicativo, para que compradores e vendedores possam realizar essa comunicação de forma mais ágil. Além disso, o projeto também estende o prazo de comunicação para 1 ano para os proprietários de veículos que já não pagam mais o IPVA. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. O deputado Daniel Librelon apresentou proposta para atualizar a lei que garante reserva de vagas para pessoas com deficiência nas contratações para prestação de serviço com fornecimento de mão de obra ao Estado. O parlamentar quer incluir nessa legislação a previsão de reserva de vagas para pessoas com doenças crônicas. O texto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Profissionais da área de saúde do Estado do Rio podem passar a notificar compulsoriamente casos de pessoas com indícios de insegurança alimentar. A notificação deve ser feita ao órgão responsável indicado pelo Poder Executivo. Devem ser notificados casos de insegurança alimentar leve, moderada e grave. A proposta da deputada Marina, do MST, foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Acho que isso vai ser importante para o Estado também poder dar passos à frente no sentido de acompanhar e ter ações concretas para que a gente possa vencer esse momento duro, infeliz da insegurança alimentar no nosso estado. Escolas públicas e privadas do estado do Rio devem manter um espaço destinado ao uso exclusivo dos professores. Esse espaço deve ser adequado para descanso, alimentação e permanência nos intervalos entre as aulas. O projeto da deputada Élica Takimoto também determina que esse espaço seja equipado com mobiliário, computadores com acesso à internet, impressora e geladeira. O texto foi aprovado ainda em primeira discussão. Se a gente tem condição de legislar sobre o óbvio, uma necessidade de ter uma sala de professores e professoras que dê essa estrutura para o professor também ficar na sala de aula, que muitos, inclusive, trabalham em várias escolas, aí às vezes não conseguem trabalhar em casa, então a gente está legislando exatamente para esses profissionais que vale sempre observar sequer recebe o piso nacional que está na lei. E pode ser criada no Rio a campanha Outubrinho Rosa, voltada para conscientizar e promover ações de prevenção à saúde de meninas de até 16 anos. A campanha tem o objetivo de distribuir materiais informativos alertando sobre a importância de vacinas contra o HPV, da importância de se manter hábitos saudáveis na adolescência para evitar as doenças futuras e também em relação aos contraceptivos para evitar gravidez indesejada. O texto apresentado pelo deputado Brazão foi aprovado em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.